1 Samuel, capítulo 16. Privadamente, Samuel unge Davi para ser rei em lugar de Saul. O Espírito de Deus vem sobre Davi. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando chorarás lamentando por Saul, havendo-o eu rejeitado, para que ele não reine sobre Israel? Enche de azeite o teu vaso feito de chifre, e vai. Envio-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E disse Samuel: Como posso eu ir? Se Saul ouvir a respeito disso, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma novilha das vacas em tuas mãos, e dize tu: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te declararei o que há de fazer, e ungirás para mim aquele a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da aldeia saíram a encontrá-lo, tremendo, e disseram: Vens tu para a paz? E disse ele: Vim para a paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e o chamou para o sacrifício. E sucedeu que, quando eles haviam entrado, ele contemplou Eliabe e disse: Certamente está diante da face do Senhor, o ungido dele. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grande altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Também a este o Senhor não tem escolhido. Então Jessé fez passar a Sama, porém ele disse: Tampouco a este o Senhor tem escolhido. Assim fez passar Jessé a 7 dos seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se todos os teus filhos? E ele disse: Ainda falta o mais moço. E eis que ele está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envie mensageiros e traze-o, porquanto não nos assentaremos até que ele chegue aqui. Então ele enviou mensageiros e o fez entrar, e era de cabelo ruivo e com um formoso semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre cheio do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor poderosamente se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito de Deus abandona Saul. Ele é atormentado por espírito maligno. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte de Deus te atormenta. Ordena, pois, nosso Senhor, a seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tanger harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tangerá com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-o a mim. Então respondeu um dos jovens servos e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que é brilhantemente hábil em tanger instrumentos de cordas, e é poderoso homem de valor, e homem de guerra, e prudente em palavras, e homem formoso. O Senhor é com ele. Por isso Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de suco de uvas e um cabrito, e o enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e permaneceu diante dele. E Saul se agradou muito dele, e ele tornou-se seu pajem de armas. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Peço-te, deixa Davi permanecer diante de mim, pois ele achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava uma harpa e a tangia com a sua mão.
Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Primeiro Samuel, capítulo 17. Guerra entre israelitas e filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e armaram suas tendas entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e armaram suas tendas no vale de Elá, e dispuseram-se em ordenada linha para a batalha contra os filisteus. E os filisteus postaram-se sobre um monte de um lado, e Israel postou-se sobre um monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem campeão, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Ele trazia sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de suas pernas e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tear de tecelão, e a ponta da sua lança era de 600 siclos de ferro. E diante dele ia um homem carregador, erguedor de escudo. E ele postou-se de pé, e clamou aos exércitos de Israel, e disse-lhes: Para que saireis para dispor em ordenada linha a vossa batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele for capaz de pelejar comigo e me ferir, então nos tornaremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o ferir, então vos tornarei nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio os exércitos de Israel, dizendo: Dai-me o homem, para que pelejemos juntos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, estremeceram e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos ao acampamento de batalha. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E no dia de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul para a guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos, que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Sama. E Davi era o mais jovem, e os 3 mais velhos seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu ao alvorecer e ao anoitecer, e apresentou a si mesmo diante de Israel durante 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: Peço-te, toma para teus irmãos um efa deste grão tostado, e este 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, este 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o penhor deles. E Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou cedo ao alvorecer daquela madrugada, e deixou as ovelhas com um que guardava, e tomou sobre si, e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao círculo dos soldados, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam para a peleja. E os israelitas e filisteus tinham se posto em ordem de batalha, fileira de exército contra fileira de exército. E Davi deixou a carga na mão do guarda da bagagem e correu para dentro do exército. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi ouve o gigante Golias desafiar e afrontar o exército israelita. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas mesmas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste vós aquele homem que subiu? Seguramente subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas,
e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam de pé junto a ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu, para que afronte os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falava àqueles homens, e acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste até aqui? Com que abandonaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua arrogância e a maldade do teu coração, porque somente para ver a peleja desceste tu. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há uma razão para isso? E desviou-se desde ao lado dele para defronte a outro homem, e falou conforme aquela mesma palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram diante de Saul, e este enviou mensageiros para o trazerem a si. Davi confia em Deus, dispõe-se, peleja contra Golias, e o mata com pedra e funda. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá, e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Tu não serás capaz de ir para pelejar contra este filisteu, pois tu ainda és um moço, e ele tem sido homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e ele arrebatava uma ovelha para fora do rebanho, então eu saía após ele e mortalmente o feria, e a livrava para fora da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, eu agarrava pela sua barba, e mortalmente o feria e o matava. Assim o teu servo mortalmente feriu tanto o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou, desafiou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou para fora das garras do leão e para fora das garras do urso. Ele me livrará para fora da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma cota de malha. E Davi cingiu a sua espada sobre a armadura dele e começou a andar, porém nunca havia experimentado isso. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com essas coisas, pois nunca as experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs dentro do alforje de pastor que trazia, a saber, na mochila de levar comida. E sua funda estava em sua mão, e ele foi se aproximando do filisteu. O filisteu também vinha andando e se aproximando de Davi, e o homem que lhe levava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou ao redor e viu Davi, o desprezou, porquanto era um moço e ruivo e de formoso aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do ar e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com uma espada, e com a lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado, desafiado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e eu mortalmente te ferirei, e tirarei a tua cabeça para fora de ti. E os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei hoje mesmo às aves do ar e às feras selvagens da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo se aproximando para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu em direção ao exército a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no seu alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou e feriu o filisteu na sua testa.
E a pedra se encravou profundamente para dentro da sua testa, e ele caiu por terra sobre seu rosto. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e mortalmente feriu o filisteu e o matou. Mas não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a espada dele, e sacou-a para fora da bainha, e o matou, e com ela lhe cortou fora a cabeça dele. Vendo então os filisteus que o campeão deles estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e bradaram de alegria triunfal e perseguiram os filisteus, até que chegaram ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os mortalmente feridos dos filisteus pelo caminho para Saaraim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir em seguimento aos filisteus e despojaram as suas tendas do arraial deles. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe para Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua própria tenda. E quando Saul viu Davi sair para o encontro contra o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: De quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: Viva a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este rapaz? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe diante de Saul, trazendo ele na sua mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem homem? E respondeu Davi: Sou filho de teu servo, Jessé, o belemita. Primeiro Samuel, capítulo 18. A alma de Jonatas liga-se à de Davi, em fraternal amizade. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas foi tecida juntamente com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul o tomou naquele dia, e não mais lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul enviasse e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos do servo de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de mortalmente ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram a cantar e com os corais que respondem em eco, para encontrarem o rei Saul com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Saul começa a ter ciúme e ódio por Davi. 2 vezes tenta matá-lo, com lança. E as mulheres, enquanto brincando, rindo, zombando dos inimigos, se respondiam uma às outras, dizendo: Saul mortalmente feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse ele: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente atribuíram milhares. Na verdade, que falta a ele, senão somente o reino? E desde aquele dia em diante, Saul mantinha seu olho sobre Davi. E no dia seguinte, aconteceu que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e este profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Traspassarei Davi contra a parede. Porém Davi se desviou de diante da face dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o removeu para longe de si e o pôs por capitão de 1000, e Davi saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que muito prudentemente ele se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto ele saía e entrava diante deles. Saul planeja a morte de Davi. Oferece-lhe sua filha Mical em casamento. Se Davi matasse 100 filisteus, ele mata 200. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por esposa. Tão somente sê-me filho valoroso para mim, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo:
não seja contra ele a minha mão, mas se a mão dos filisteus seja contra ele. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E qual é minha vida e a família de meu pai Esael, para vir eu ser genro do rei? Sucedeu, porém, que, ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por esposa a Adriel, Meolatita. Mical, a filha de Saul, ama Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, esta palavra pareceu boa aos seus olhos. E Saul disse: eu a darei a ele, para que ela lhe sirva de laço de armadilha, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: tu hoje serás feito meu genro, em uma das minhas duas filhas. E Saul deu ordem ao seu servo, dizendo: falar em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei está muito agradado de ti, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E o servo de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pequena coisa, vi eu a ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezado? E o servo de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja nenhum dote, senão sem prepúcio de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Mas Saul maquinava fazer cair a Davi morto pela mão dos filisteus. E o servo dele anunciara estas palavras a Davi, e esta palavra pareceu boa aos olhos de Davi, que fosse genro do rei. E ainda os dias estipulados não se haviam cumprido. E Davi se levantou e partiu, ele com os seus homens, e mortalmente feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os puseram em número completo diante do rei, para que fosse ele genro do rei. Então Saul lhe deu por esposa a sua filha Mical. E viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e que Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul tornou-se inimigo de Davi por todos os seus dias. E saíam os príncipes dos filisteus à batalha, e sucedia que, quando eles saíam, Davi se conduzia mais sábia, habilidosamente, do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito altamente estimado.